Boa noite a todos e muito bem-vindos. Eu gostaria de começar dizendo que essa noite me é muito especial por muitas razões. E vou começar pela mais importante, que é agradecer à minha amiga Cris Rosenbaum, que me abriu as portas, esse espaço e, principalmente, o seu coração para nos proporcionar essa noite. Cris, cadê você? Muito obrigada. Obrigada, Cris. De todo o coração, você é uma irmã, você sabe disso. Meu nome é Renê Calmo Sous, eu tenho 47 anos, sou casada e mãe de 2 filhos. Estou aqui para compartilhar com vocês a experiência que eu tive no ano passado. 2018 foi um ano extremamente desafiador, de descobertas, de muitas dúvidas e, ao mesmo tempo, de muitas escolhas. Nada é por acaso. Foi neste ano que eu descobri que eu sou portadora de uma mutação genética. O que é isso? Por que eu? Porque eu, sim. Porque, se não eu, talvez quem estivesse aqui compartilhando isso com vocês. Desde o primeiro momento, entendi que havia uma razão muito maior para ser eu. E eu assumi esse papel. Porque esse assunto não é sobre mim. Esse assunto é sobre vocês, é sobre todos nós. Por que sobre todos nós? Porque, assim como essa mutação já existia na minha ancestralidade, ela pode existir na qualquer um de nós. E esse é o meu papel, trazer luz, trazer informação, trazer a minha experiência, que naquele momento foi muito solitária, justamente pela falta de informação, pouca literatura, poucos grupos de apoio, site, enfim, pouco acesso em português para eu me informar. Foi nessa busca por informação que eu me descobri muito privilegiada. Privilegiada porque falo diversas línguas, porque tenho acesso a bons profissionais, que vocês também terão o privilégio de ouvir aqui comigo nessa noite. Vocês vão conhecer o Dr. Bernardo Goricocheia, oncogeneticista da clínica CPO, do grupo Oncoclínica, meu geneticista, que me orientou, me formou, me apoiou e me ajudou para que eu fizesse as minhas melhores escolhas. E que, hoje em dia, eu posso dizer que é o meu amigo e um grande apoiador. Vocês vão poder conhecer o Dr. Mariano Zales, diretor de genômica do grupo Oncoclínicas. Mariano é um presente para mim esse ano. Nos reencontramos depois de 35 anos. Aos 12 anos, fiz uma viagem com a minha família para Israel e, uma noite, fomos jantar com o filho de um grande amigo do meu pai. Era o Mariano, o cientista. Na época, ele estudava em Israel, no Instituto Weizmann. Nunca mais tivemos contato, até que esse ano o Bernardo me conta que a pessoa que poderia me apoiar para esse projeto chama-se Mariano Zales. Olhei para minha mãe e falamos ao mesmo tempo: será que é o filho do Jorge? O cientista? O resto é história. E o Jonathan Chani, que é o meu professor de cabala e espiritualidade, e foi essa espiritualidade que me fez entender que, muito mais do que uma mutação no BRCA, eu tenho algo maior, eu tenho uma brachá. Brachá é a palavra em hebraico para bênção. E eu sou muito abençoada por tudo, inclusive por estar aqui hoje compartilhando isso com vocês. Outra vez, nada é por acaso, não é por acaso que o nome do projeto que eu adotei chama-se Brachá. Um projeto que é uma bênção para todos aqueles que, como eu, tiveram o privilégio de entender que a vida é muito mais do que viver. Ela é simples assim, uma bênção. E é por isso, no início deste novo ano, desse novo ciclo do calendário judaico, eu desejo, de coração, que se renove em cada um de nós a bênção de viver. Boa noite a todos. Pessoal, boa noite. Renê, muito obrigado pelo convite. Estou muito orgulhoso de estar aqui hoje. 50 pessoas numa quinta-feira à noite para ouvir falar sobre mutação genética. Isso é um feito. E se prepara, se você fizer um outro evento ano que vem, vai ter gente em pé, e daqui a 2 anos vai ter que pegar um auditório lá no Shopping Center Norte, porque é assim que é a vida. Quando a gente faz as coisas com muita vontade, tem um propósito, e esse propósito é legal, isso só aumenta exponencialmente, né? Então, é uma bênção.
Quando eu tinha uns 12 anos de idade, fui passar umas férias com meus familiares na Escócia, e tinha um tio, um primo da minha mãe, que era professor de biologia de uma escola do oeste da Escócia, e ele tentava falar inglês com a gente, né? Então, na verdade, porque a outra língua que ele falava era um escocês, era uma coisa incompreensível. E ele me contou uma noite, a gente estava sentado, ele estava tomando uísque, claro, para variar, né? Eu não bebia ainda, tinha uns 12, 13 anos. Ele me contou sobre as maravilhas do DNA, que ele achava que um dia a gente ia poder curar doenças com o DNA, a gente ia poder habitar outros planetas com o DNA, a gente ia poder descobrir vida em outros planetas através do estudo do DNA, a gente ia descobrir de onde a gente veio e para onde a gente iria. Sabe? Minha mãe deu uma risadinha, aquele escocês doido, bêbado, tomando um monte de uísque, era bom uísque, pelo menos isso, né? E eu nunca mais deixei de ficar com essa imagem na cabeça. Esse ano eu li um livro transformador na minha vida, que ganhou o prêmio Pulitzer, que conta desde 2015 os experimentos do Instituto Max Planck na Alemanha sobre antropologia e DNA. Então, eles pegam das amostras de fósseis do homem de Neandertal, de figuras que estão enterradas em buracos, em covas, etc., e vão juntando as peças de forma a poder entender de onde é que essas pessoas vieram, como elas se relacionam umas com as outras, e eles reconstruíram de uma maneira surpreendente a história de toda a espécie humana dos últimos 70 mil anos, através desse estudo do DNA. Nós sabemos exatamente de onde cada grupo populacional veio, quem são nossos antepassados de verdade, tá? Possivelmente seus hábitos culturais, o que eles comiam, tá? E a altura deles, uma série de coisas impressionantes, sabe? Que corrompem completamente a ideia que a gente tinha do que era, como a espécie humana surgiu, como ela apareceu, como ela se desenvolveu. Aliás, põe por terra abaixo qualquer tipo de possibilidade de racismo. O imbricamento de todas as espécies humanas a partir de diversos grupos simultâneos é extraordinário. Um dos grupos mais difíceis de ser estudados são os africanos. A gente acha que eles são os mais antigos de todos, não. Os africanos modernos são a última leva de seres humanos que surgiu. Tá? E quando vai para a Nigéria, por exemplo, é uma onda atrás de outra onda, atrás de outra onda de pessoas que foram chegando, tomando o lugar de outras e ficando com rastros genéticos, assim por diante, de maneira que é uma tremenda de uma surpresa para a gente. E eu lembrei desse meu parente distante, que eu nunca mais ouvi falar nele, porque ele dizia que o DNA devia ser muito importante, sabe? Porque Deus tinha criado um jeito de fazer com que a gente e os bichos e as plantas se procriassem através dessa molécula. Tá? E criou os jeitos mais incríveis para que isso pudesse acontecer. Ovos, sabe? Pelo ar, por pólen, etc. Tudo tem a molécula de DNA dentro. Se tudo é reprodução é a vida, e a vida depende dessa molécula, é porque ela devia ser muito, mas muito importante mesmo. Eu cresci com aquilo e hoje eu tenho a felicidade de ser uma pessoa que entende um pouco de DNA, não tanto quanto o Mariano, mas que eu posso aplicar esse conhecimento na minha prática para poder ajudar os meus pacientes. E eu começo desse jeito. Cada ser humano que está aqui é único. Nunca mais vai ter nenhuma outra pessoa igual a vocês. Talvez, se vocês tiverem um irmão gêmeo idêntico, essa pessoa vai ter um DNA idêntico de vocês. Mas, com o passar do tempo, algumas diferenças vão começar a aparecer. E quem conhece irmãos gêmeos idênticos sabe muito bem que um começa a ficar gordo, outro magro, com o passar do tempo. Um fica com a voz mais fina, outro com a voz mais grossa. Um fica careca, o outro não, mesmo sendo com a mesma molécula de DNA. O DNA é uma molécula química, na verdade, evidentemente, né, que ela é composta por 3 bilhões de substâncias químicas, que a gente classifica com 4 letras diferentes, A, C, G e T. Até aí todo mundo lembra da aula de biologia. Tá? Essa sequência, em 1% dessa sequência, existem estruturas que são os genes. O que os genes fazem? Imagina que eu tenho um computador numa fábrica de automóveis, e esse computador tem um programa. Esse programa ele passa a informação para um robô, e o robô monta o carro. O programa do computador é o DNA. Ele é o programa, é onde está escrito, é a matriz da informação. O robô é o RNA,
é o que vai receber a informação da matriz e vai executar o evento final, que é o carro, que é a proteína. As proteínas do nosso corpo, o nosso cabelo, os nossos ossos, onde a nossa pele, os nossos órgãos todos, os nossos hormônios, as proteínas são todas codificadas pelo programa que é o DNA. E quando eu falo que nós somos únicos, é porque o nosso DNA ele possui características únicas. Nós não somos simplesmente a soma do nosso pai e da nossa mãe. É verdade, metade do nosso material genético é do óvulo, metade do espermatozoide. Mas quando ocorre a fecundação, um fenômeno fascinante, por umas 4 divisões celulares ocorre. O DNA está livre para fazer o que ele bem entende. E eles começam a se embaralhar, o DNA materno e paterno, como se fosse um jogo de cartas, um deck de cartas que começa a se embaralhar aleatoriamente. Esse embaralhamento ainda é adicionado por esse fenômeno que a gente chama de mutações. Essas letras, essas substâncias químicas, elas podem ser trocadas meio que livremente em certos pontos do DNA. Tá? De forma que, quando essa 4ª divisão celular termina, e a gente não passou de uma bolinha de células, o nosso DNA já não é igual ao DNA dos nossos pais. Ele não é nem a soma. Ele é mais do que isso. Ele é um DNA único. Ele tem a mistura dos dois e mais essas diferenças que foram adquiridas durante esse processo. Essas diferenças são as tais de mutações. Muitas dessas mutações que ocorrem ao acaso, elas não vão ter nenhum efeito nos indivíduos. Simplesmente vão estar lá em algum lugar que não tem menor importância. Mas se a mutação ela ocorre naquele 1% dos genes que são o programa de computador, aí eu posso ter problema. O meu programa de computador pode estar corrompido, ele pode ter um defeito, ou não, ou ele pode me trazer uma enorme vantagem. Pelas características da espécie humana e de outras espécies, certos tipos de troca de DNA, de mutações que trazem vantagens, elas tendem, pelo ponto de vista darwinista, a se preservarem. Vamos pensar em alguns exemplos. Há mais ou menos 30 mil anos, e depois há 12 mil anos, e depois há 9 mil anos, 3 ondas de humanos entraram na Europa. Naquela época, na primeira onda de humanos que entrou na Europa, as pessoas eram de pele escura, cabelo escuro, olhos escuros, né? E essa leva não conseguiu ir muito longe, porque logo em seguida veio uma glaciação. Desceu um glaciar que chegou até o norte da Espanha, o norte da Itália, né? Não dava para habitar fora daquele pequeno circuito próximo do Mediterrâneo, né? Ficou um grupinho de pessoas que sobreviveu a isso. Sabe? Já não tinha mais Neandertal, os primeiros tinham matado todos, né? Então, sobrou um pouquinho de humanos lá. Quando esses glaciares recuaram, veio uma segunda leva da Ásia, que se junta com essa primeira leva, também, todo mundo de cabelinho preto, olhinho escuro, e eles começam a ir para o norte. Atrás de terra, atrás de caça, atrás de sobrevivência. Aí, um deles teve uma mutação. Nessas transformações, nas primeiras células genéticas, teve uma transformação exatamente num gene responsável pela cor da pele. Essa pessoa devia ser albina, provavelmente. E essa pessoa começou a ter uma vantagem em relação aos outros. Como a luz solar, na parte mais extrema, no norte da Europa, é fraca, essa pessoa com a pele muito clara, e os olhos muito claros, os cabelos muito claros, ela absorvia aquele pouquinho de luz solar e ela não sofria de raquitismo, ela não tinha osteoporose, doenças ósseas importantes, tá? Que os outros que tinham a pele escura e não conseguiam absorver a luz, tinham. Tá? Claro, essa pessoa teve mais filhos do que os seus irmãos, que tinham a pele mais escura. E, tendo mais filhos, ele passou essa mutação para metade da sua prole, que, por sua vez, tinha mais filhos do que os outros, que eram escuros, e em 3 ou 4, 5 gerações, toda a população de gente com cabelo escuro, pele escura, tinha sido substituída por um indivíduo que tinha ganhado uma mutação vantajosa. Quer ver um outro exemplo maravilhoso? Eu tive uma vez no Vale do Rift, na África. Isso fica entre Quênia, Etiópia, Tanzânia. Tá? Tanzânia, Etiópia, Quênia, isso mesmo, aquela região. Tá? O Vale do Rift é onde se acredita que a vida humana começou, 200 mil anos atrás, tá? Onde se achou o esqueleto da Lucy, tá? Que é a nossa ancestral mais antiga que a gente conhece. O Vale do Rift é um lugar interessante, porque o pessoal que mora no vale mesmo consegue ter plantações de
árvores frutíferas, eles têm uma qualidade de vida excelente, as cidades são melhores, eles têm escolas melhores, etc. Tem um nível de vida muito melhor do que os coitados que ficaram relegados às montanhas, que ficam em volta do vale. E existe uma discriminação enorme. O pessoal que mora no vale não gosta muito do pessoal que mora na montanha. Esses chilepera aí tudo, ficam lá na montanha, ficam lá só criador de cabra, não sei o que e tudo. O pessoal da montanha, um dia algum deles, e a gente imagina que há 700 anos atrás isso ocorreu, teve uma mutação genética que alongou o tendão de Aquiles dessa pessoa. Alongou em 10 centímetros, mais ou menos. É muita coisa isso. Eles têm um tendão de Aquiles extremamente comprido. A gente percebe isso quando caminha nas aldeias. Esse cara que teve a mutação, ele conseguia descer e subir montanha e carregava mais cabra, buscava mais cabrito, achava mais pastagem para os seus cabritos. Logo ele tinha um rebanho maior e logo ele passava a ser um partido muito mais interessante e começava a ter mais filhos. Por uma seleção darwinista, por uma mutação completamente ao acaso, que não teria a menor importância em nenhum outro lugar, você ter um calcanhar de Aquiles um pouco mais longo do que um tendão de Aquiles um pouco mais longo que qualquer outra pessoa, se você morasse na beira da praia, em qualquer lugar, essa mutação desapareceria, porque ela é irrelevante, mas para aquele pessoal, naquele lugar, isso passou a ser um ponto de sobrevivência, de vantagem darwinista. Essa mutação fez com que essas pessoas passassem em poucas gerações para os seus filhos, essa mutação. Logo surge uma outra mutação no norte do Vale do Rift, também no vale. E essas pessoas passaram a ter nos músculos dela uma capacidade enorme, sabe, de poder ter que as células musculares sobreviviam a níveis de oxigênio mais baixos. Ou seja, elas eram capazes de tolerar um trabalho muscular muito mais longo por muito mais tempo. Daqui a pouco esses dois grupos se unem. Cada um tem uma vantagem importante. Um é mais resistente, tem músculos mais resistentes. O outro tem um tendão de Aquiles, ele sobe e desce, aguenta mais tranco. A gente vê o fruto disso hoje. Eu tenho um slide de 2016 das medalhas olímpicas em maratona e em corrida de fundo. E quenianos e etíopes ganharam 78% de todas as medalhas de ouro nas competições mais importantes nos últimos 20 anos, que envolvem corrida de fundo. Tá? Tanto é que, quando entra queniano para correr maratona, não tem nem graça. A gente vai para casa, né, pega o boné, vai para casa, porque não dá para ganhar deles. Eles estão exercendo o direito de ter sua mutação do tendão e do músculo. Mas não só de mutações boas, a gente podia falar de várias, aqui tem vários exemplos incríveis aqui, mas tem mutações que não são boas. E elas podem cair dentro de um gene, exatamente trocar uma peça de um gene que funcionava muito bem, um gene que, por exemplo, protege a gente, um gene que cuida que o nosso DNA não sofra danos ambientais por luz ultravioleta, por poluição, que não sofra danos ambientais por fumaça de cigarro, por outros tipos de danos oxidativos. Esse gene que cuida do nosso DNA, ele não funciona mais. O programa teve uma corrupção, o robô não funciona, ele constrói um carro sem roda. Minha proteína, o carro, não anda, não funciona. Essas pessoas, elas podem nascer com uma enorme predisposição à doença. E, no caso, uma doença que depende do acúmulo de mutações genéticas, câncer. Alguns grupos humanos apresentam uma tendência extremamente elevada a terem câncer. Os ashkenazes são deles. Islandeses são outros, franco-canadenses, como Angelina Jolie, são outros, tá? Entre vários grupos que a gente pode citar aqui. Sabe? No Brasil, nós temos uma mutação fascinante, que dá uma doença chamada síndrome de Li-Fraumeni, raríssima, raríssima, mas que no Brasil é incrivelmente frequente, por conta de um tropeiro que veio de Portugal, do século XVIII, e que deve ter deixado mais ou menos 1000 filhos. Ele desenvolveu a mutação e passou para uma quantidade enorme de crianças. Devia ser uma vida muito chata a vida dele, e ele vivia fazendo filho para cima e para baixo, e deixou essa lembrança para a gente aqui. Então, essa mutação é muito comum no Brasil. Os Ashkenazi, eles têm 3 mutações
que surgiram nos últimos 1000 anos, desde que eles se chamam judeus Ashkenazi, que atravessaram os Apeninos e saíram da Itália e entraram na Europa Central. E essas 3 mutações elas correspondem a mais ou menos 2,5% da população judia Ashkenazi. 2,5%. Estou falando em 1 em cada 40 pessoas, é isso? Tem uma mutação dessas. Essas mutações elas aumentam dramaticamente o risco para câncer de mama. Entre 60% e 80% dos portadores de uma mutação dessas vai ter câncer de mama na vida. Mais ou menos entre 20% e 44% dessas pessoas vai ter câncer de ovário na vida. E mais ou menos uns 35%, 45% câncer de próstata. Essas mutações são tão comuns nos judeus Ashkenazi que hoje o Estado de Israel paga gratuitamente esse exame genético para saber se você é portador ou não da mutação. Porque nenhuma medida de prevenção para câncer pode ser mais eficiente do que você conhecer se você tem ou não tem a mutação. Conhecer ou não conhecer a mutação, ou conhecer a mutação, salva vidas. E essa é a mensagem mais importante de todas. Tá? É claro que, para isso, a gente tem que vencer o medo da gente. O medo de ter uma informação dessas. Isso não é a mesma coisa que saber que ganhou a loteria, né? Tá? Saber que você tem uma mutação não é uma coisa tão agradável assim. Tá? Mas ela, eu garanto para vocês, é muito, mas muito melhor do que você descobrir um câncer avançado. Porque dá para fazer tanta coisa para proteger essas pessoas, tá? Que elas simplesmente não morrem de câncer. Tá? Essa é basicamente a história mais importante de todas aqui. Tá? E o trabalho que a gente tem feito há 20 anos já, desde que esses genes foram descobertos, eu estava em Nova York na época, eu voltei para o Brasil, a gente montou um pequeno laboratório no Sírio para fazer esses exames, e o tempo foi passando, a gente foi aprendendo mais, e melhorando a tecnologia, e hoje quem faz os exames é o Mariano. Eu trabalho só com as pessoas, com os pacientes, indico o que eu sugiro que pode protegê-los de câncer, porque não são só esses genes que estão presentes, tem vários outros para outros tipos de câncer, para tireoide, para intestino, para estômago, para melanoma e assim por diante. Tem sido um trabalho muito rico, muito interessante. Ele envolve famílias. Cada pessoa que a gente descobre que tem uma mutação dessas para câncer, eu estou falando em pelo menos uns 10 ou 12 parentes diretos que também devem ser portadores e que a gente vai conseguir fazer uma prevenção personalizada, individualizada para câncer. Bem, hoje isso é um pouco tosco, são cirurgias, são exames de imagem, mas em pouco tempo vão ser exames de sangue, por exemplo, que vão poder descobrir o câncer tão cedo, muito, muito, muito cedo. Tá? Vão ser medicamentos que vão poder inibir aquela proteína que está defeituosa, tá? E assim por diante. Tá? Então, eu queria terminar aqui dizendo que a Renê, ela, ao trazer vocês todos aqui numa quinta-feira à noite, ela está fazendo muito mais do que um trabalho que ela julga que é um trabalho de bondade para todos. Ela está salvando vidas. Tá? Obrigado mais uma vez, Renê. Gente, boa noite. Eu sou da época do slide, né? Mas, primeiro de tudo, Renê, eu queria te dar esse brochezinho para você, que é o broche aqui do rosa e azul, porque a gente está em outubro rosa e daqui a pouco vai ser novembro azul, né? Tanto homens e mulheres, então, têm esse problema. Aqui, Renê, para você. E agradecer muito, muito, muito o convite. O mundo dá voltas, a gente sabe disso, e não é à toa, né? O DNA também, ele faz esses círculos, essas coisas todas que faz com que a gente sempre volte às heranças, o que foi para trás, e traz uma coisa sempre para frente, né? E ninguém aqui está à toa, realmente. Eu vou falar agora um tema, não dá para botar os slides? Vou falar um tema que eu, particularmente, eu não trabalho muito, mas eu leio muito sobre isso, né? Que é a epigenética. Alguém já escutou falar de epigenética? Levanta o dedo assim. Opa, que bom. Então, vou falar um pouquinho exatamente do que o Bernardo ele disse, eu vou ilustrar e repetir um pouquinho, acho que vai ficar legal, né?
Então, o perfil genético, o Bernardo já falou, né? E você tem, então, a célula, o cromossomo. O que é o cromossomo? É um DNA extremamente compacto. Ele é muito compacto. Ele é uma fita que tem quilômetros, praticamente, mas quando você compacta ele vira esse cromossomo aqui. Quando você começa na pontinha dele, começar a puxar, ele vira o DNA, né, com as letrinhas A, T, C, G. Tá? E, na verdade, como o Bernardo falou, a gente tem 3 bilhões de ATCGs, mas olha só que interessante, só 1,5% são genes que dão nossos caracteres, né? Cor do cabelo, as enzimas, etc., etc. E que são mais ou menos 450 ATCGs. Então, de 3 bilhões, só 450 mil dão nossos caracteres. O que acontece com o resto? Ninguém sabe ainda direito, entendeu? Mas é muito lugar vazio, né? Muito lugar vazio, de uma certa maneira. Alguém fala que esses pedacinhos ajudam a complementar, etc., etc. Mas essa é a nossa vida. E aí o Bernardo falou sobre os genes, né? O que é um gene? Exatamente esses lugares, e depois não sei quanto vai aparecer outro, é como se fosse uma ilha, tá? Cheio de coisas importantes, tá? Essas letrinhas, na verdade, não é nada mais, nada menos que um livro. E um livro que você lê. Só que a gente não consegue ler esse livro assim, olhando. Como pode ser A, T, C, G, A, C, C, G, G, G. Hoje a gente tem um pessoal chamado bioinformatas que conseguem começar a interpretar todas essas letrinhas. O que elas servem, como é que elas são organizadas dentro do nosso genoma, né? Então, o gene, ela tem uma região assim que faz com que você diga, opa, aqui começa um gene, então eu vou começar a olhar para ele. Opa, aqui terminou. Aí depois não tem nada. Isso é muito importante. E, normalmente, as mutações que o Bernardo estava falando estão exatamente nessas regiões. E essas regiões são muito importantes. Se você mudar alguma coisa aqui, você não vai começar o quê? A fazer o quê? Uma proteína. Se você coloca no meio, ela para no meio. Eu vou mostrar um filme, então você tem essa coisa do dogma central, né? Onde você tem o DNA que se autorreplica, e ele faz o RNA, e o RNA faz no final dentro, que tem o núcleo da célula, você tem depois a proteína. Tá? Então, aqui você tem um filminho, não sei se está para cá, exatamente quando ele começa dentro do núcleo da célula, né? A fazer o DNA. Então, isso aqui é chamado uma polimerase, uma RNA polimerase. Ele polimeriza o RNA, pega todos os ATCs também e faz o RNA, tá? Nessa velocidade incrível. É muito rápido dentro do núcleo da célula. Muito rápido. Vai chegar um momento que ele vai parar porque o gene acaba. Aí ele vê com uma coisa assim, ei, tem umas letrinhas que diz assim, para aqui. Aí esse RNA sai do núcleo, né? Isso aqui é dentro da célula, né? Ele sai do núcleo, tá? Só que, na verdade, muitos desses RNAs estão... Aí vem uma coisa chamada os ribossomos, que conseguem ler cada 3 letrinhas dessas e vai lendo assim, e começa a fazer o quê? Uma proteína. Está vendo a proteína aqui? Está sendo feita. Então, os aminoácidos, né? A proteína é feita de quê? De aminoácidos, né? Vai botando aqui dentro desse ribossomo, e vai colocando e vai juntando a proteína. Chega um momento que isso termina também, e aí a proteína acaba. Aí a proteína é feita. Vou passar para frente. Então, o Bernardo falou muito bem, cara, sabe? As histórias do Bernardo são sempre incríveis. Sobre a diversidade genética, né? Onde as pessoas têm essas modificaçõezinhas que dizem que podem ser, eu sou diferente de você e tudo isso, mas é o DNA que diz tudo na nossa vida, assim como essas mutações, essas diferenças, são as únicas coisas que dizem para a gente se eu sou diferente de você, se eu tivesse outra vida com o mesmo DNA e quisesse fazer uma coisa completamente diferente, será que eu, adulto, eu ia ser da mesma maneira? Né? Porque eu tenho o mesmo DNA, então as coisas começam a ser vistas. Eu tenho 3 bilhões dessas letrinhas, 1,5 são genes, mas temos mais de 150 mil caracteres. A gente é 150 mil vezes, a gente é mais ou menos
6 vezes mais diferentes, fazemos mais coisas do que o nosso DNA faz, do que os nossos genes fazem. Onde é que está vindo alguma coisa do além? Alguma coisa que está sendo, que a gente é assim? Mas não é assim. É isso que vem agora a epigenética. Que esse cara, né, o Eddington, ele falou o seguinte: a partir de uma coisa, que é um gene, eu posso ter vários caminhos. Se eu tenho um genoma, eu posso ter vários caminhos, porque eu interpreto o meu genoma de uma maneira completamente diferente. Eu tenho o meu genoma, eu interpreto desse. O que é interpretar o seu genoma? É a tua vida, como você faz a sua vida, o que você come, exercício, yoga, análise, a coisa toda tua assim, espiritual. Isso faz com que você tenha isso. Então, o que é epigenética? É o estudo de processos pelos quais o genótipo de origem ou fenótipo. Não entendi nada, né? Alterações na atividade gênica durante o desenvolvimento são geralmente referidas como alterações epigenéticas, menos ainda, né? Então, na verdade, epigenética são mudanças do teu genoma, isso traduzindo aqui, sem que haja mudança na sequência de DNA. Como isso acontece? Como eu posso ter alguma coisa diferente se eu não estou mudando tudo o que o Bernardo falou? Aí o Bernardo falou, porra, Mariana, você está aqui falando dessa maneira, não dá, né? Então, na verdade, é o poder da epigenética, né? A epigenética define todos os processos pelos quais os organismos acessam e usam informações armazenadas. É como você interpreta aquilo que você tem dentro de você, né? Como interagimos com o nosso ambiente, como escapar da onipotência do DNA, né? Que a gente sempre fala DNA, mutações e tudo isso, mas não é bem assim. E como entender e curar o câncer também, em relação a isso. Hoje, o câncer não é só mutações ou tudo, ela vem de toda uma coisa que você modifica e faz com que certas proteínas venham sendo expressas ou não. Então, vamos explicar direito. Uma maneira muito bacana de você entender, primeiramente, a epigenética é exatamente a metamorfose, né? A metamorfose, porque o genoma da lagarta aqui é igual ao da borboleta, não é? Mas como é que pode ser que acontece toda essa mudança? Porque genes que estão do lagarto estão ativados, estão funcionando, e da borboleta são outros genes que estão funcionando. Então, esse controle, você já começa a entender, opa, espera aí, tem coisas que estão o quê? Ligadas e desligadas. Então, esses 25 mil genes podem estar o quê? Ligados e desligados. Na verdade, se você pensar bem, eu tenho fígado, eu tenho cérebro, e as células que todo o nosso corpo são órgãos que são completamente diferentes. Um neurônio é completamente diferente do que? Da célula da minha bochecha, das células do meu intestino. Quando você desenvolveu, na verdade, os 25... Quando você pega o genoma daqui, o genoma daqui, o genoma daqui, são iguais. Mas o problema todo é que, na hora do desenvolvimento, muitos genes foram desligados aqui. Agora eu vou me tornar um fígado. Então, eu tive que desligar genes que queriam ser coração para ele se tornar o quê? Um fígado. Genes que queriam ser para fazer cabelo, não, queriam ser outra coisa. Então, é um desliga e desliga de genes. Então, isso, toda a tua embriologia, como você se desenvolveu dentro de você, fatores epigenéticos, porque o teu genoma é o quê? É o mesmo, é sempre o mesmo. Mas como você regula, desregula ele, é que faz a grande diferença. Então, na verdade, a gente já inicia como vencedores, entendeu? Porque o espermatozoide que chega e faz fecundar o óvulo, não é nada mais, nada menos, o que epigeneticamente foi o mais vantajoso. Porque o genoma dele são muito parecidos, entendeu? Às vezes você tem algumas diferenças, porque são de meiose e tudo isso, mas eles chegam e falam assim, esse é o cara, entendeu? Que chega lá e fecunda. Na verdade, nós é que somos culpados de tudo que nós fazemos, né? Então, a gente que interpreta o nosso genoma e transformamos durante a nossa vida, né? Então, como um gene, né? Como um gene forma algo funcional como a proteína, que é o dogma central, que a gente falou. Na verdade, o teu corpo é um network muito bem regulado, muito bem estruturado, que fazem muitas coisas, nada é separado de nada. Agora, quando começa, então, um desequilíbrio dentro deles, que quer dizer o seguinte, se esse aqui está produzindo gordura, se você pode ter, se produz mais ou produz menos, você tem essa variabilidade da pessoa. Então,
você tem enzimas que não deixam você ficar gordo, na verdade. Então, se você produz menos e cada vez menos, entendeu? Faz com que você tenha esses caracteres diferentes. Na verdade, é isso que eu vou explicar agora, que existe uma regulação para toda essa epigenética, né? E, na verdade, é como se fosse, se você vê isso aqui como um gene, esse aqui é o cara que vai dizer o seguinte, olha, é aquele ribossomo que vai dizer para você, olha, vou fazer a proteína. Então, ele vem muito rápido e faz uma porção de proteína. Voltando ali. Quando existem coisinhas, como eu vou falar que são componentes químicos, no começo do gene, que podem atrapalhar mecanicamente para que esse carro, que esse ribossomo faça muita proteína, ele começa o quê? Ele já produz menos. Será que agora consigo daqui? Quando você tem mais e mais, fica tão ruim que ele não produz quase nada. Essas coisas daqui, que a gente vai chamar hoje, são, por exemplo, chamado metilação, são coisas que você, durante a tua vida, vai colocando. Então, você imagina naquele network todo, as proteínas, os genes começam a ficar mais ou menos metilados, e outras coisas que acontecem no DNA começam a ficar mais ou menos metiladas. Você consegue totalmente diferenciar todos esses níveis o quê? De proteínas que tem no teu corpo. Só que são 25 mil genes. Então, nada assim, quantidades fazem com que 25 mil virem o quê? 150 mil. Então, se eu tenho um pouquinho daqui, com uma certa quantidade daqui, mas com outro gene dali fazendo assim, etc., etc., você vai juntando tudo aquilo e você faz o quê? 150 mil, porque é como se fosse quase uma análise combinatória disso tudo. E é verdade mesmo, você consegue colocar, existe uma enzima chamada uma metiltransferase, que coloca esse metil exatamente no começo do gene, tá? E outra coisa também, que o DNA, para ele ficar dessa forma tão compacta, existe umas proteínas chamadas histonas, que escondem os genes também. Então, se tem gene que não tem que aparecer para ele não virar uma proteína. Imagine se você abre um gene que faz certas coisas no coração, no fígado. Você tem uma coisa completamente disfuncional. O que acontece em câncer, às vezes, quando começa a ter essas proteínas esquisitas que não deveriam estar de jeito nenhum lá, né? E os gêmeos? Você está vendo a diferença? Não tem diferença? Existe ou não diferenças? Existe. Na convivência toda, diferente de cada um, cada gêmeo, de uma certa maneira, começa a metilar essas proteínas de uma maneira diferente. Mesmo sendo o mesmo genoma, você consegue ver diferenças, e às vezes muita diferença. E tem aquela história também dos filhos que foram adotados, né, que começam a falar, pô, mas parecido com o pai, ou parecido com a mãe, porque começa a pegar caracteres epigenéticos da família, que faz com que você veja aquilo e fale assim, gente, é da família, né? É muito engraçado. Então, na verdade, você tem os gêmeos, entendeu? E você pode ter um final, um feliz, um final não muito legal. Porque epigeneticamente as coisas foram feitas de uma maneira diferente. E o pior é que essa coisa epigenética passa de geração a geração. Então, traumas, coisas que foram colocadas durante a tua vida, entendeu? Faz com que, epigeneticamente, certos genes e certas coisas fazem, de uma certa maneira, uma coisa emocional dentro de você. Ou humor, personalidade, cultura, tradições, gestos, na minha opinião, assim, a gente pode discutir depois espiritualmente, mas, na minha opinião, é tudo um processo epigenético que você faz, mesmo tendo o teu genoma igualzinho. Entendeu? Então, você começa a colocar essas metilações e essas acetilações nessas histonas que fazem com que você tenha networks diferentes dentro de você. Tá? Então, você vê, no gene, né, se tem uma metilação, você pode passar até a terceira geração essas metilações e acetilações. Então, você vê traumas, assim, até o próprio Holocausto, entendeu? Que a gente vê que primeira, segunda, terceira gerações ainda sofrem com os traumas de famílias que já passaram isso. E não é uma coisa só psicológica, é uma coisa fisiológica também, essas coisas, que depois vai desaparecendo.
Você pode tratar? Pode. Você pode dimetilar? Você pode dimetilar. Existem enzimas que tiram a metilação. Isso, por exemplo, assim, no câncer, por exemplo, a gente sabe hoje que tem lugares, normalmente, que não estão metilados e começam a ficar hipermetilados, e genes que não deveriam estar desligados, estão desligados, e que deveriam suprimir o tumor ou fazer alguma coisa, eles ficam desligados porque houve uma hipermetilação. Como é que foi? O que aconteceu? Por que foi hipermetilado? Aí, ninguém sabe. Pode ser milhões de coisas que aconteceram nesses genes que fizeram esse tipo de metilação. Então, o estado emocional, a nutrição, exercício, gestão de estresse, inteligência emocional, saúde profissional, saúde espiritual, espiritualidade, tudo isso faz com que você tenha esse equilíbrio epigenético. Porque, na verdade, o que a gente quer ser? Feliz, né? Você busca essa felicidade. Então, quando você vai numa análise, numa yoga, alguma coisa, um exercício, você está trabalhando o quê? O teu bem-estar. Na verdade, você está trabalhando a tua epigenética. Isso que eu acho, na verdade. Então, a gente nasce... A gente nasce, né? Tudo acontece com a gente, mas a gente quer, na verdade, voltar a ser o que a gente era bem no comecinho, entendeu? Aquela pureza, aquela coisa toda. Né? É possível? Não, mas é possível a gente dimetilar, ou metilar coisas boas ou dimetilar coisas ruins, de uma certa maneira. Né? Assim, e falando muito simples. Né? Então, é uma área muito pouco ainda conhecida, porque a gente não sabe quais são todos os genes que devem ser metilados, porque é um network tão grande que hoje a gente não sabe direito, mas que é uma maneira, entendeu? Cada vez mais a gente encontra maneiras da gente trabalhar essa epigenética. Então, é isso aí. Muito obrigado. Alguém tem alguma pergunta para fazer? É difícil o tema. Alguém quer perguntar alguma coisa para o doutor Mariano, para o doutor Bernardo? Não? Não. Como é o nome dos judeus que você falou? Ashkenazi. Mas é importante dizer que, como o doutor Mariano falou, a gente está falando de ancestralidade, né? Aqui é um dado específico de uma ancestralidade. Existem outras ancestralidades e outros tipos de mutação, né? Assim, é importante... Que sempre que a gente fala de populações específicas, né, a gente acha que é todo mundo igual, né? Então a gente fala de albaneses são todos iguais. Não são. Quando você vai para a Albânia, você sabe que os albaneses do norte e do sul, por exemplo, são pessoas que têm ancestralidades diferentes, ficaram em aldeias diferentes, trocando os genes entre eles durante décadas, imagina, dezenas de gerações. Essas pessoas, elas têm um perfil genético diferente. E quando as pessoas falam em judeus, por exemplo, é muito interessante, mas a maioria das pessoas que não são judeus não sabem que judeu é uma religião, na verdade, que agrega pessoas com um DNA tão diferente um do outro, às vezes. Um judeu sefárdico, por exemplo, né, ele pode ter um DNA muito mais próximo de um palestino ou de um árabe, sabe, do que um judeu ashkenazi, por exemplo. Os judeus italianos, eles são um grupo completamente à parte. Depois da destruição do Segundo Templo, eles foram levados pelo imperador Tito para ficar lá na Itália, e eles ficaram entre eles lá e começaram a ficar geneticamente diferente dos seus irmãos, os Mizraí, que tinham ficado lá em Israel. Então, assim, quando a gente fala em judeus, é um monte de gente diferente. Líbano, por exemplo, os libaneses, né? Sabe? O Líbano existe pelo menos 70 tipos de etnias dentro do Líbano. Quando eu recebo um paciente de origem sírio-libanesa, tá, eu pergunto de onde veio a família dele, eu tenho um mapa, eu entro lá e localizo o lugar, a Rita acompanha isso, de onde veio a família, para saber se era um maronita, se ele é de origem judaica, se ele é de origem persa, se ele é de origem árabe, porque isso me dá pistas sobre a ancestralidade genética dele. É muito interessante, nós somos muito diferentes e muito parecidos ao mesmo tempo. Hoje, pela internet, por essas coisas, tem um monte de testes
Boa pergunta. Qual a relevância desses testes? Eles têm uma relevância em si? Porque as pessoas... Primeiro, eles são divertidíssimos. Eles são divertidíssimos. Eu ganhei um teste de graça desses, 23andMe. Tá? O foco deles, eles foram liberados pelo FDA americano para estudo de ancestralidade. Tá? Então, até o Mariano fez o dele aqui, tá? Mostrou o ISO 9000 dele, aí 100% Ashkenazi. Tá? Eu já sou uma mistura complicada, de basco com um escocês. Tá? Mas esse teste ele também traz algumas peculiaridades, algumas características muito engraçadas, né? Tipo, se o seu xixi tem cheiro de aspargo ou não. Sabe? Poxa vida, o que foi que qual é a chance... O que tinha, Rita, esses dias que a gente viu no exame de um paciente? O horário. Qual é o horário que você desperta pela manhã? O do paciente que me levou era 7h07. Veja esse nível de precisão. É o horário que ele desperta, que estão lá nos genes dele, o horário que ele acorda melhor. Tá? Então, alguns desses genes que estão nesse teste de ancestralidade são os genes BRCA1, BRCA2, que estão associados aos cânceres de mama e ovário em judeus ashkenazi. Então, às vezes, as pessoas descobrem que tem esses genes por esse tipo de teste, mas esse teste não foi desenhado com esse intuito. Tá? Então, assim, se a pessoa está querendo procurar se ela tem risco para ter câncer hereditário, genético, ela tem que fazer um tipo diferente de teste. Esse não. Tá? É isso, para ser orientada e verificar qual é o tipo de teste que ela tem que fazer. Agora, esse teste é muito divertido e vai ser mais divertido ainda para quem inventou o exame, porque eles vão vender o banco de dados deles agora, que contém alguns milhões de pessoas, de dados de DNA de milhões de pessoas, por uma grande empresa norte-americana, né, por alguns bilhões de dólares, tá? E eles vão ficar rindo por umas 3 ou 4 gerações, a família inteira. Tá? Queria só dizer para vocês que, além de ser uma honra eu estar aqui, procurem os seus médicos, conversem com os seus ginecologistas, com os seus cardiologistas, com as pessoas que vocês têm acesso. Tem um papel dentro de cada sacolinha, além de presentinho, tem as informações do Braha. Vocês podem me procurar, vocês podem acessar. O Dr. Bernardo é o meu geneticista, mas, assim, como ele mesmo me instruiu, não é um tudão para todo mundo, não é uma feira, mas o estudo da genética realmente salva vidas. Ninguém mais tem pergunta? Não, é que assim, eu faço, até porque eu descobri que eu tenho a mutação, e eu faço, de 6 em 6 meses, eu faço o exame. E quando eu estava fazendo o meu exame de mama, a moça que estava me fazendo, ela me perguntou por que o meu médico tinha pedido se eu tinha alguma coisa de histórico e tal. E eu falei que minha irmã tinha mutação, que eu também tinha. E ela me perguntou, ela falou que ela também, a mãe dela, a avó dela, ela tem histórico de câncer na família, na mama, de 3 gerações. Então, eu falei, eu nunca ouvi falar nesse teste. E é uma mulher da saúde, né, do Albert Einstein, e ela falou, até passei o nome, falei, tem um geneticista excelente que minha irmã foi e tal. Então, por que isso não é divulgado? Porque é um exame tão eficiente, pode salvar tantas vidas, quer dizer, é lindo o trabalho da Renê, e de vocês, mas eu acho que poderia ser muito mais divulgado. Inclusive, eu acho que os ginecologistas deveriam sugerir que fizessem esses exames. Então, por que existe esse... Não sei se é um tabu. Vou tentar ser bem breve para tentar explicar isso. Existe, em primeiro lugar, uma barreira dentro dos próprios médicos. Como eles têm um pouco de dificuldade de entender essa abstração, o Mariano explicou com uma simplicidade impressionante uma coisa muito difícil. É muito difícil isso. Os médicos não aprendem isso na faculdade. Eles não têm esse tipo de formação, especialmente se forem mais antigos. Tá? Então, o próprio médico ele já barra a informação para lá ir adiante, porque ele não entende, ele não sabe como interpretar isso, e ele já tem uma certa dificuldade. Então, o trabalho da gente começa em tentar educar os médicos. Agora, imagine os pacientes. Tá? Para muito paciente, a ideia de ter uma mutação genética é igual, vou ter câncer. Só resta saber o dia, mas eu vou acordar um dia para câncer. Tá? E a gente trabalha a gente dizer, não, você tem uma probabilidade. E a gente tem métodos de fazer prevenção. Probabilidade não é certeza. É engraçado isso, vou contar rapidinho uma história aqui. Uma vez eu atendi um rabino, eu não entendo nada de Antigo Testamento, de Bíblia, essas coisas, mas assim, esse rabino era muito divertido.
E aí a gente estava falando de probabilidade e tudo, né? E aí ele falou, eu acho que é mais ou menos como a história do Davi. Eu disse, o rei Davi? Ele, o que tem o rei Davi, Rabino? Ele falou, não, o rei Davi, segundo ele, foi o último cara que falou diretamente com Deus. Tinha linha direta, um telefone vermelho, levantava, conversava com Deus. E um dia ele estava lá numa cova, o Saul estava cercando ele, queria o couro dele, estava todo mundo atrás dele, ele, coitado, com fome, sozinho lá na cova. Ele disse, pô, Deus, o que você quer de mim? Olha, coitado de mim aqui, passando fome, sendo ameaçado, vão me matar, sabe? Sei lá de que jeito vão me matar. E você fala que é meu amigo, que vai me ajudar. Eu vou te ajudar sim, Davi. Você vai ficar muito rico. Você vai ser o homem mais rico do mundo, sabe? Você vai ter um palácio, vai ter um monte de mulheres, vai ter uma vida maravilhosa, sabe? E ele disse, pode perguntar para mim, vou provar que sou teu amigo. Pergunta qualquer coisa para mim. Deus falou para Davi. E Davi perguntou, eu quero saber quando é que eu vou morrer. Aí ficou aquele silêncio. Deus disse, essa pergunta não vale, essa não. Tá? Eu não sei se isso está no Testamento, mas o rabino me explicou. Tá? O senhor entendeu? Eu falei, não. Ele disse assim, pois é, nem eu. Mas eu acho que nem Deus sabia a resposta. Tá? Então, assim, quando a gente fala dessas coisas, a gente fala só de probabilidades da vida. Quando a gente pede para as pessoas não beberem e dirigirem, é porque elas têm uma probabilidade maior de causar um acidente para elas próprias e para outras pessoas. Mas não é certo, que é muito possível que elas vão chegar em casa bem. Tá? Se você resolve ir para um lugar perigoso à noite sozinho, pode ser que não aconteça nada, mas existe uma probabilidade de que aconteça alguma coisa ruim. Do mesmo jeito, quando a gente trabalha com esses exames genéticos, a gente trabalha com probabilidades, e aí a gente consegue destinar o programa de prevenção específico para o risco daquele paciente. E as coisas funcionam melhor assim. Fazer um comentário aqui, Fernando. A probabilidade que ele falou é o seguinte, entendeu? Existe coisas que podem ser muito prováveis ou não tão prováveis. Mas uma coisa importante também é ter o estilo de vida. Então, você pode piorar essa tua probabilidade, entendeu? Da maneira como epigeneticamente você vive. Então, da maneira que você vive. Então, meio ambiente e alimentação, álcool, a parte toda de obesidade e tabaco e tudo isso aumentam muito essa probabilidade que você tenha isso. Então, não é somente vamos ver quando vai acontecer, você também pode ajudar para que não aconteça. Isso com certeza. Mais alguma pergunta? Esse é um exame chamado 23andMe. Tá? É um exame para ancestralidade. Tá? Ele tem um monte de informação divertida sobre você, etc. E tal. Tá? O exame que a gente está falando aqui é um outro exame, né? Na verdade, é um exame de teste genético para genes de câncer, especificamente. Existem testes genéticos para doenças cardíacas, doenças neurológicas. Tá? Você pode testar todas essas coisas, né? Alguns testes a gente não tem aplicado muito na prática, porque o que me interessa saber se eu tenho um gene para Alzheimer? Vou fazer o quê com essa informação? Zero. Primeiro, com a probabilidade. Pode ser que eu nunca venha a ter Alzheimer. Em segundo lugar, sabe, não tem nada que eu possa fazer que vai prevenir eu ter Alzheimer ou Parkinson ou qualquer outra coisa. Então, tem certos testes genéticos que, apesar de disponíveis, eles são inúteis. Tá? São bastante completos. Esse é um dos problemas do 23andMe. Tem um gene para Alzheimer lá que eles estudam. Tá? Isso pode gerar muita ansiedade na pessoa e aí, não tem sentido você ter uma informação que você não tem nada para fazer para se proteger dela. E você tem vários genes que você acha que são genes de probabilidade de câncer e tudo isso, a parte que eu estou falando que são incompletos, eles são incompletos porque eles não têm todas as mutações que, normalmente, esses testes que você faz nos laboratórios têm, entendeu? Então, você acha que você não tem nenhuma mutação porque você não foi, de uma maneira profunda, avaliar todas essas coisas. Por isso que é importante procurar sempre o seu médico. Isso é muito importante. Eu gosto de repetir sempre quando as pessoas me perguntam. Porque ele não é Deus. Eu entendi. É o médico que ela diz, o ginecologista, etc. Para isso que está aqui o Braha. Sabe de uma coisa, assim, eu acho que a coisa mais... Alguém me perguntasse uma característica da geração que está vivendo esses últimos 10 ou 20 anos. Qual foi a coisa de maior perplexidade? São os ataques terroristas, o que vai marcar a nossa geração? Eu acho que
a duplicação do volume de conhecimento que a gente tem sobre praticamente todas as coisas, tá? Em um bichinho que não tem capacidade sequer de processar ainda a sua própria vida. Nós somos pequenos demais para poder processar a imensidão de informações que estão brotando por aí, de todos os lados. Então, eu acho que essa dificuldade que você encontrou no teu médico e das pessoas de uma maneira geral, sabe, é uma dificuldade que só vai se acentuar cada vez mais. E por isso o trabalho que a gente tem, que o Braha está fazendo aqui, que é a gente tentar levar as pessoas o máximo possível de informações, sabe, para que elas possam processar isso de uma maneira mais fácil e procurar quem realmente pode ajudá-las a resolver isso, porque até para a gente é difícil assimilar a quantidade tão grande de informações novas, né? Sabe? Minha filha já aprende na faculdade que vai existir uma geração de pessoas que vão ser essas minorias digitais. A pessoa vai ficando mais velhinha, daqui a pouco ela não consegue mais mexer no celular, porque tem um aplicativo novo que aparece a cada ano, que pede uma senha, e que a senha é diferente. Daqui a pouco as pessoas não conseguem mais mexer na conta bancária, não conseguem mais acessar nenhum tipo de informação, não é? Tá? A gente tem que estar trabalhando nesse tipo de geração, nessa época. Tá? E acho que uns têm que ajudar os outros a tentar entender o que está acontecendo. Que bagunça, que zona é essa? Tá, botar um pouco de ordem na casa. Não culpa dos teus médicos, não, porque muitos não realmente, eles têm dificuldade de entender o que está acontecendo. Não deu tempo para eles poderem sequer assimilar isso. Eu queria fazer uma pergunta. Quais são as doenças mais comuns e mais graves que, como Alzheimer, não adianta a gente saber porque não tem como fazer uma prevenção? Nos painéis neurológicos, você tem doenças neurodegenerativas de todos os tipos e gostos que você puder imaginar. Tá? Doenças neuromusculares, esclerose lateral amiotrófica, esclerose múltipla, etc., Parkinson, tá? Alzheimer. Existem doenças psiquiátricas, então, assim, tendência a suicídio, dependência a drogas, depressão profunda, bipolaridade. Existem testes genéticos que conseguem ver isso. Alguns testes genéticos já estão sendo usados, são muito positivos, eles ajudam a gente escolher o antidepressivo melhor para o paciente da gente, baseado no perfil que você metaboliza geneticamente as medicações. Então, ao invés de ficar uma chutação em que antidepressivo você vou começar com um, depois, se não der certo, eu uso outro, se não der certo, eu uso outro. Os psiquiatras estão conseguindo hoje, sabe, eles tendem a conseguir escolher com um pouquinho mais de certeza, baseado nesses testes genéticos. Doenças cardíacas, algumas delas são muito importantes o teste genético, porque podem salvar vidas. Eu dou 2 exemplos aqui. Uma delas é uma síndrome chamada de Brugada, é uma doença que tem morte súbita na família, de gente jovem. É aquele tio que morreu contando a piada, no meio da piada. Ninguém soube qual era o fim da piada, porque ele caiu com a cara na sopa. Tá? Aí a pessoa vai ver a história da família e diz, nossa, mas a vovó Maria, com 52 anos, morreu desse jeito. Sabe? Morreu contando uma piada também. Sabe? E aí começa a ver que tem várias pessoas que têm morte súbita. É um feixe anômalo que tem no coração, isso é genético. Se você pode descobrir, você faz uma cirurgia, uma ablação desse feixe, você resolve o problema. Essa pessoa não vai ter morte súbita. Nesse caso, é bem legal, mas tem que ter uma história familiar para isso. Miocardiopatia hipertrófica. Isso, pessoas que na gravidez desenvolvem uma miocardiopatia. Tá? A mulher com 28 anos, uma miocardiopatia. É importante você saber a história da família, porque tem um teste genético que consegue ajudar você a saber se essa doença está presente em algumas pessoas da família e começar a dar medicações que vão evitar que isso aconteça antes da hora. Tá? Mas são poucas essas exceções. Na maioria dos casos, nós ainda não temos testes. Nós temos os testes, mas não temos ainda as ferramentas para poder deter essas doenças. Deixa eu falar uma coisa também. As doenças, hoje, elas não são um gene, uma doença. É importante a gente entender isso. Um gene e uma doença. No caso do BRCA, sim, é um gene e algumas doenças, né? Então, muitas coisas que nós temos de problemas cardíacos e de outros problemas também são coisas multifatoriais, que podem ser até coisas multigênicas, que você vai acumulando, as famílias vão acumulando essas mutaçõezinhas, entendeu? Que na verdade, elas se juntam e formam um problema, né? Então, você vê uma coisa muito engraçada, que nos anos 40, 50, as pessoas viviam até quantos anos? 50 anos, né? 50 anos já era
hoje você vive tranquilamente até 80 anos sem problema, 70 anos, então, tranquilo. Mas a gente, né, 50 e poucos anos, super jovem, né? Com certeza. Então, isso é por quê? Por que é isso? Porque, claro, os medicamentos e tudo isso, porque a gente começou a trabalhar com essas coisas, o quê? Multifatoriais. Mas também tinha o quê? Não tinha os velhinhos que viviam sem isso, com 80 anos e 90 anos? Como é que pode ser se todo mundo morria com 50 anos? Porque existia uma blindagem, que eu chamo uma blindagem genética. As pessoas têm uma blindagem genética. Tem pessoas que têm blindagem genética. Podem fumar, podem fazer de tudo, mas estão aí. Né? Então, é uma coisa... Vive uma vida em pecado, assim. É uma coisa super interessante nisso. E chega aos 100 anos de idade, bicho ruim aquilo, sabe? Passou, mas está lá chegando aos 100 porque tem uma blindagem genética. Todos aqui estamos, de uma certa maneira, assim, ferrados, entendeu? Geneticamente. A gente sobrevive até os anos 80 porque a gente fica tomando remédio. Faz cirurgia, toma remédio, faz exercício, se alimenta bem e tudo isso. Mas, vacinas, claro, super isso. A gente tem antibióticos, né? A gente não morre de infecções e tudo isso, mas aqueles velhinhos que nos anos, entendeu, cara, no século XIX ou no começo do século XX, que viviam até 80, 90 anos, tem o quê? Uma blindagem genética. Porque existe a maneira como você viver mais, sem dúvida. Não, tem aqui dois eminências de conhecimento. E, gente, na verdade, eu cheguei aqui para, mais que tudo, ajudar a René nessa decisão que ela fez de ajudar pessoas a entender melhor, conhecer melhor. E quando a gente tem mais informação, a gente pode fazer escolhas melhores na vida. E, na verdade, quero falar 3 palavras. Se Deus quiser. E o que quero dizer com essas 3 palavras, se Deus quiser? O Dr. Bernardo falou que a gente viveu 200 mil anos atrás, 30 mil anos atrás, 9 mil anos atrás. De certa forma, toda essa humanidade ainda é muito, muito nova. Muito nova. A gente ainda entende muito pouco de muito pouca coisa. Que tem montanhas e montanhas de conhecimento que a gente está descobrindo cada momento. E também quando a gente pensa sobre nós, 30 mil anos atrás, 20 mil anos atrás, e também anteontem, a maioria de nós vivimos em tribos, vivimos de uma forma onde tinha os alpha males ou females, e na verdade tinha pessoas que tomaram todas as decisões para a gente. O que a gente vai fazer, para onde a gente vai, com quem a gente vai casar, tudo. E, de repente, estamos vivendo uma nova era, onde, de repente, a responsabilidade fica em cima de você. Até não fica em cima do doutor, fica em cima de você. O doutor pode falar, você pode fazer A, ou você pode fazer o B, ou C, ou D. E você que escolha. Tem um senhor, chama Barry Schwartz, que escreveu um livro que chama O Paradoxo da Escolha. O Paradoxo da Escolha, e basicamente o que ele fala, sabe, 50 anos atrás, quando a gente vivia 50 anos, quando você queria comprar um par de jeans, você entrava na loja e perguntou, vocês têm jeans? Eles falaram, qual é o teu tamanho? 42. Toma. Hoje a gente entra numa loja e tem 200 diferentes pares de jeans. Sim? Você quer molho para salada. Você entra no supermercado e tem 200 diferentes. E você vai escolher um. Mas esse um que você escolheu é o certo? Ou não? E, na verdade, o Barry Schwartz mostra que quanto mais escolha a gente tem, mais infeliz a gente fica. É muito louco. Na verdade, a maioria de nós, mesmo hoje, em 2019, gostaríamos de ter alguém que vai tomar a decisão para a gente.
Se eu tenho que fazer, se eu não tenho que fazer, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. E queria contar 3 historinhas sobre escolhas. A primeira realmente tem muito a ver com câncer. De um israelense, que provavelmente vocês nunca ouviram falar sobre ele, chama Avi Yaron. Alguém ouviu falar sobre ele? Não. Avi Yaron era um menino muito inteligente, fez exército, era do cyber parte, sabe, todo esse negócio de computadores, etc. Tal. Ele saiu e ele montou uma empresa de coisa que tem a ver com gadgets para motos, sabe? E um dia ele andou com seu moto, e estava tudo indo bem na vida dele. E ele estava com seu moto e de repente fez um acidente. Levaram ele para o hospital, fizeram um MRI, e estava tudo bem em regards do acidente. Só que eles deram conta que ele tinha câncer no cérebro. Câncer no cérebro, o que você faz? E o cara tinha um pouco de dinheiro, ele tinha o dinheiro e a capacidade de ir até Estados Unidos, fazer cirurgia com um dos melhores cirurgiões do mundo. E tudo bem. Só que 6 meses depois, você faz, como se chama? Check-up. E a notícia não era tão boa. Ele ainda restou parte do tumor. Era um tumor muito lento. Entre todos os tumores, era um dos melhores que uma pessoa pode ter. Mas tinha tumor. Aí ele falou para o doutor, então, vamos fazer de novo uma cirurgia? E o doutor falou, não. Por quê? Porque não existe a tecnologia. Na verdade, imagina um câncer no cérebro, você precisa ver o que você está fazendo, e não dá para abrir o cérebro, é verdade? E não tinha a tecnologia da câmera para fazer a cirurgia. Então o quê? Então não vamos fazer cirurgia, vai para casa. Então ele foi para casa. O que ele fez? Ele inventou a câmera, que na verdade não uma câmera, senão a tecnologia que torna o 2D em 3D. E 1 ano depois, fizeram cirurgia no cérebro dele, com a tecnologia que ele desenvolveu. Isso salvou a vida dele, e isso já tem quase 20 anos, e salvou a vida de muitas outras pessoas. Coisa de escolha. É muito mais fácil, você até tinha um dos meus heróis da vida, como chama? O Homer Simpson. O Homer Simpson fala, a culpa é toda minha e eu vou colocar em quem eu quiser. Sabe, mas esse negócio de sentir culpa e sentir vítima é uma escolha. E é uma escolha decidir de que, sabe o quê? Eu posso mudar as coisas. Um pouco aquilo que a René está fazendo. Essa era a primeira história. A segunda história, que é muito curta, é muito longa, mas vou fazer muito curta, é de uma mulher que nasceu muito pobre, um pouquinho gorda, um pouquinho, sabe, com um monte de coisas contra ela, e na verdade no final ela foi até estuprada. Alguém sabe de quem estou falando? Estou falando da mulher que mais ganha dinheiro no mundo hoje, Oprah Winfrey. Oprah Winfrey. E a Oprah Winfrey falou uma coisa muito louca. Ela falou, se eu não passaria por tudo isso, eu não tornaria quem eu sou hoje. E a terceira história, acho que você mencionou algumas coisas muito legais, muito interessantes, onde até uma coisa é a genética e outra coisa é a epigenética, e onde nós podemos mudar as coisas.
Eu cheguei a conhecer aqui no Brasil, mas uma história, talvez vocês também conhecem histórias assim, casais que não conseguiram conceber, e tentaram tudo, até pessoas que tinham um pouquinho mais de dinheiro, podiam até tentar mais do que outros. E, num caso muito específico, os pais tentaram tudo e não conseguiram, e eles decidiram adotar. E na noite do qual eles adotaram aquele menino, a mulher ficou grávida. O que quero dizer com isso é que milagres acontecem, mas especialmente no dia de hoje, com tanta informação, você falou sobre essa ideia de informação, 200 anos atrás, levava quase 100 anos para a informação dobrar. Hoje é menos de 9 meses. E daqui a 10 anos pode ser que vai ser menos de 6 meses. A gente está em um dilúvio de informação. Mas essa informação, do jeito que eu entendo isso, é de certa forma, Deus fala para a gente. Você lembra que eu falei, se Deus quiser? Deus quer que a gente, cada vez se torna mais responsável. Responsabilidade é uma palavra muito grande. Responsabilidade significa a habilidade a responder, a habilidade a mudar as coisas. E nós, e também para mim essa brachá, essa bênção, muito além de que saber se eu tenho alguma coisa ou não, até a pergunta que você fez, por acaso total, ontem eu estava com o senhor que trouxe a GRAC para o Brasil. E ele me falou que eles agora têm um sequencer. E um menino que tinha câncer muito, muito específico, eles conseguiram criar o remédio totalmente específico para essa criança. E essa criança melhorou. Então, o que quero dizer é que, na verdade, o que hoje a gente fala, Alzheimer, não dá para resolver. Não dá para resolver hoje. Outubro de 2019. Amanhã, ninguém sabe. Muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigada. Eu queria agradecer cada um de vocês, particularmente. Tem algumas pessoas só que, rapidinho, eu quero agradecer. A minha prima Adélia. Queria agradecer a Evelyn. Queria agradecer a minha prima Nete. Queria agradecer a minha mãe e o Marcelo. Sem vocês, não existiria o Brach. Beijo.